Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Superior Tribunal de Justiça, onde acontece a primeira sessão ou a primeira audiência pública sobre o sistema ECORE, Vamos mostrar nessa sessão agora alguns debates, algumas pessoas de entidades que foram escolhidas para participar da audiência. Vamos ao vivo lá para o plenário da segunda turma, onde acontece. Vamos acompanhar. Com iniciativas que permitem a abertura do Poder Judiciário, a abertura desta Corte, muito especialmente, às grandes visões e diversas visões sobre os temas controvertidos que aqui chegam. Cumprimento também o eminente representante do Ministério Público, senhores servidores. O Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o que aqui represento, ela é uma entidade civil formada por estudiosos do direito do consumidor, acadêmicos, fundada pelos autores do anteprojeto original do Código de Defesa do Consumidor e que tem a sua missão institucional principal a defesa da efetividade do Código de Defesa do Consumidor. Neste tema do Credit Score, me parece que algumas questões fundamentais do Código de Defesa do Consumidor precisam ser, antes de tudo, bem assentadas e, mais do que isso, bem esclarecidas. Aqui já foi dito por vários expositores sobre, inclusive pelo uso, pela expressão, pela referência ao artigo 43, conhecido de todos, do Código de Defesa do Consumidor, ou sobre a Lei 2.414, que estabeleceu um outro banco de dados, mas se utilizou em mais de uma oportunidade, como é comum se utilizar na linguagem corrente, as expressões banco de dados ou cadastro negativo, banco de dados ou cadastro positivo. Só isso já demonstra a utilidade desta audiência pública para bem colocar os termos. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor não trata especificamente de banco de dados ou cadastros negativos ou negativos de crédito. Ele trata também sobre bancos de dados negativos de crédito. A regra do artigo 43, e me permito aqui, não que Vossas Excelências não conheçam e nem esta plateia não conheça, mas é didático sobre esse aspecto, ler o caput do artigo. Nos diz: o consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de assegurados ou arquivadas sobre eles, bem como suas respectivas fontes. Cadastros em geral, bancos de dados em geral. Bancos de dados organizados por entidades empresariais, organizados por pessoas jurídicas diversas, bancos de dados públicos. Por sua vez, a Lei 12.414, de 2011, ao contrário do que dito e havido, inclusive à época, como sendo a própria função, a finalidade de política legislativa que ela imprimia, cadastro dos bons pagadores, bancos de dado positivo, entretanto, da lei, e somente da lei, nós observamos que ela trata não de bancos de dados positivo ou negativo, mas rigorosamente sobre a formação e consulta de bancos de dados com informação de adimplemento para fins de formação do histórico de crédito. Seja, portanto, positivo ou negativo, as informações ou o conteúdo ou o juízo que se faça sobre as informações havidas na forma da Lei 12.414, não há a priori de se dizer, data máxima havendo quem entenda diverso, mas não há a priori de se dizer bancos de dados negativos ou positivos. São determinados fatos, determinadas informações, determinadas operações no mercado de consumo, operações de crédito. Dito isso, a primeira pergunta, que tenho certeza foi objeto das exposições que nos antecederam e é uma das grandes questões aqui examinadas por todos, qual seria a natureza jurídica desse sistema SCORE? Nesse particular, inclusive, me permito registrar para efeitos públicos que houve até uma certa, e via o colega Leonardo Bessa hoje pela manhã também referindo isso, houve uma certa espécie
né, daqueles, inclusive, que conhecem as posições históricas do Brasilcom, ou mesmo posições doutrinárias que o Brasilcom produziu, quando foram verificar a ata, né, desta sessão, e indicados estávamos eu e Leonardo, Brasilcom, por meu intermédio, Leonardo, como favoráveis ao credit score. Houve, inclusive, uma movimentação bastante elevada na sexta-feira à tarde, nos gerando aí um pouco de trabalho. Mas, na verdade, a audiência, tal qual transcorreu até aqui, nos permite ver com clareza. A rigor, não vi até agora, e penso eu não verei, ninguém contrário ao credit score. Ora, o sistema scoring é um sistema que existe no mundo todo, já foi dito aqui, 100 países, foi nos trazida essa informação sobre fato. Ninguém é contrário ao score. Ninguém é contrário a ideias fundamentais que foram trazidas aqui também, de que a concessão de crédito é um ato de liberdade do concedente, de que é necessário prevenir, identificar, mitigar, prevenir riscos de crédito. Isto é uma iniciativa de natureza regulatória, isto é uma iniciativa que contribui com a rigidez do sistema financeiro e, naturalmente, com a economia como um todo. Quanto a isso, não há grandes debates. O ponto, entretanto, que me parece fundamental, é justamente, ao discutirmos a natureza do credit score, ele só tem dois aspectos, ou só tem duas formas de se enxergar. Ou é um banco de dados, e sendo banco de dados, é o banco de dados do artigo 43, ele não se exclui, porque não há exceção na regra. Ou é um banco de dados sobre informações de crédito, aí o artigo 43 se soma à Lei 2.414 nas suas exigências, e o legislador, na 2.414, foi cuidadoso ao estabelecer a autorização prévia do consumidor, ao estabelecer regras e definições muito minudentes e muito específicas sobre a clareza dos dados que ali se encontram, a aceitação expressa pelo consumidor e a proibição sobre informações excessivas. Está lá posto expressamente na Lei 12.414. Porém, admitindo-se que não seja um banco de dados, propriamente dito, admitindo-se que seja, como aqui foi dito, e me parece bastante razoável a observação e a posição que aqui foi indicada pelas entidades que administram esses sistemas, ele não é um banco de dados em si, ele é uma ferramenta. Ferramenta, digo eu aqui, é um método sobre banco de dados. Mas se é um método sobre banco de dados, é um método de utilização dos bancos de dados. E se é um método de utilização dos bancos de dados, há de se dizer, não está à látere dos deveres que estabelece o artigo 43, como não está à látere dos deveres que estabelece a Lei 2.414, se quisermos entender como informações de adimplemento ou apenas informações de adimplemento. Naturalmente, tomando de novo como corretos, e não há por que não se ter, as informações que foram trazidas aqui sobre quais os dados que, afinal de contas, compõem este banco de dados, ou este método, melhor dizendo, né, que se serve de diversos bancos de dados. Destas informações, chama a atenção, primeiro, informações postas, né, nos bancos de dados de informações negativas de crédito, os nossos famosos bancos de dados restritivos, né, com os registros ou as anotações de eventos de inadimplência do consumidor. Bem, estes por si têm o requisito da temporalidade, que aqui também já foi dito, não nos interessam informações de muito tempo atrás, portanto, jamais iríamos a informações além dos 5 anos que a lei estabelece. Ora, mas a lei do banco de dados de informações de adimplemento fala em 15 anos de formação do histórico de crédito. Eu não acredito que, se não tivesse alguma utilidade, esses 15 anos estariam postos como estão lá na Lei 12.414. Por isso não digo que essa temporalidade não seja observada, não estou a dizer isso, mas se dizer simplesmente, ou argumentar simplesmente para não se avançar nessa discussão sobre a questão da temporalidade, de que dados superiores a 5 anos não servem, me parece, coloca em xeque os 15 anos que a lei estabelece na Lei 12.414, estabelece como período sobre os quais as informações podem se referir. Por outro lado, também chama a atenção, a partir das informações que aqui foram trazidas, que além de informações naturalmente públicas, né, e a ideia de dado pessoal aqui, porque se não estaríamos tendo, permitam um parênteses, nós não estaríamos tendo esse debate
como não se tem nos Estados Unidos, e aqui foi bem dito. Por que não se tem nos Estados Unidos? Porque lá há toda uma proteção específica legal a dados pessoais em geral, assim como há na Europa, assim como há em diversos países do mundo, em mais de 100 países do mundo. Leis sobre bancos de dados em geral, de crédito ou não de crédito, de consumo ou não de consumo. Estamos tendo essa discussão aqui, sobretudo, por quê? Porque justamente o que não há, e aqui me parece intransponível, a data máxima vênia, a opinião em contrário. Intransponível esta indicação. O que não há é a transparência aos consumidores sobre os critérios para determinação de uma pontuação. E isto me parece intransponível. Não há, não está havendo. Argumentando, mas e se houver essa transparência, esse sistema se torna lícito, ou o uso que a ele se dá, porque o sistema em si não é proibido, já foi dito bem aqui, né? Mas o uso que a ele se dá se torna lícito? Eventualmente sim. Com a transparência dos critérios, sim. Com a transparência das ponderações, sim. Arrisco dizer, se quaisquer dessas transparências que aqui foram apresentadas hoje pela manhã, indicando as informações que compõem e são ponderadas para a pontuação atribuída a um determinado consumidor, não estivesse apenas nessa audiência pública, mas estivesse à disposição dos consumidores, nos lugares, nos estabelecimentos comerciais onde eles vão ter a sua pontuação atribuída, eventualmente, grande parte desta discussão estaria superada. Mas não está, porque justamente esses critérios não são transparentes. E em não sendo transparentes, surge justamente a dúvida. E a dúvida, não digo nem em relação, porque me parece aqui, embora não tenhamos lei, e nos Estados Unidos há, por isso o modelo lá também tem que ser relativizado, lá nos Estados Unidos há uma legislação específica que estabelece a proibição, a discriminação das pessoas na concessão de crédito. Há uma legislação específica que estabelece quais critérios podem ser utilizados e quais não. Nós não temos a legislação, mas certamente temos muitos critérios, que vêm inclusive da própria Constituição, de discriminações que não são admitidas, e outras sim. Discriminação é discrime é escolha, e portanto fazemos escolha todo o tempo, e quem vai conceder o crédito também faz. Mas porque não há transparência, não há como se saber se essas informações são ou não admitidas. E isto por si viola o dever do Código de Defesa do Consumidor, que é o dever de informar, mas o dever de informar que é instrumental para um dever que é o dever próprio de esclarecimento. E no direito do consumidor, o dever de esclarecimento é dever de resultado. Ele tem que ser compreendido seja para aquele consumidor mais vulnerável, que é o que parece se destina muitas vezes esse sistema de scoring, seja para qualquer consumidor. E um sistema, para ser claro, ter esse esclarecimento, ele tem que ser, portanto, compreensível. E não é. Portanto, aqui há, eventualmente, ou no caso da nossa exposição, me parece claro, uma ilicitude do uso, não do sistema em si, mas do uso e do modo como ele é utilizado entre nós. Sobre um outro aspecto, entretanto, que também foi aqui abordado, e que é objeto de preocupação de algum tempo das entidades, especialmente das entidades de defesa do consumidor, diz respeito a algumas informações que há muito tempo se discute a propriedade da sua utilização para efeitos do exercício da liberdade de concessão de crédito. E me refiro aqui especificamente a uma delas. Foi dito aqui, foi objeto de transparência aqui nesta audiência pública, que além das informações, dados públicos, informações públicas disponíveis em bancos de dados públicos, dentre essas informações foi indicado que é considerado para efeito de atribuição de pontuação o número de ações judiciais que os consumidores ingressam discutindo, imagino, revisões, contratos de crédito, outros contratos de crédito passados. E essas informações são utilizadas também como um critério para atribuição da pontuação. Bom, há muito tempo, nós discutimos no âmbito do direito do consumidor, e esta corte tem precedentes diversos, no sentido de aplicar o artigo 39, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor, e já encerrando,
que indica como prática abusiva repassar informação depreciativa referente a ato praticado no exercício de seus direitos. Depreciativa, não no sentido, né, de diminuir, mas no sentido de prejudicar. Me parece que esse é um ponto também a ser considerado pela Corte para efeito de avaliar a regularidade, insisto, do uso, não do sistema em si, quanto ao qual não há se falar em irregularidade ou ilicitude, na medida em que o próprio Código de Defesa do Consumidor disciplina banco de dados e a Lei 12.414, informações sobre a de implemento. Mais uma vez, cumprimentando a Corte e agradecendo a atenção dos senhores.